Saudações a todas e a todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o que é política de defesa. Na maioria dos países do mundo, especialmente aqueles com maior extensão territorial, aqueles mais dotados de recursos naturais, essa discussão da defesa é muito importante, né? Mas no Brasil, não. No Brasil, essa questão é tratada como se fosse da alçada exclusiva dos militares, né? E, para piorar, a gente conhece também digamos assim, a tutela que é exercida pelas Forças Armadas sobre a política interna, né? Parece que já passou do tempo da sociedade brasileira enfrentar esses que são autênticos tabus, né? E para ajudar nesse déficit de discussão organizada, a gente está aqui online, né, com o professor Manuel Domingos Neto, né, que é doutor em História pela Universidade de Paris, ex-docente da Universidade Federal Fluminense, né, da Universidade Federal do Ceará e membro fundador da Associação de Estudos de Defesa, a ABED, né? E o livro mais recente dele chama-se, que está aqui comigo, né, e que eu recomendo a leitura, chama-se O que Fazer com o Militar? Anotações para uma Nova Defesa Nacional, que é publicado pela Gabinete de Leitura. Indo direto ao ponto, professor, o que é política de defesa? É todo o complexo de iniciativas que um Estado toma para se inserir altivamente no cenário internacional. As relações internacionais são permeadas de tensões. O que nós conhecemos como comunidade internacional, ela exprime o resultado de um jogo de forças permanente, desde sempre, né? E no passado se falava em guerra, negócios da guerra, assuntos da guerra, a pasta da guerra. Hoje se fala em políticas de defesa, né? Em ministérios da defesa, não há mais ministérios da guerra. Trata-se de uma das políticas mais complexas que se pode imaginar, talvez a mais complexa, porque ela mexe com todos os aspectos da vida do Estado e da vida da sociedade. Essas políticas, o que se chama de política de defesa, envolve praticamente todos os domínios das políticas públicas. É uma política pública profundamente relacionada com as diversas outras políticas. Por exemplo, ela é relacionada com o desenvolvimento científico e tecnológico, porque a capacidade militar depende disso. No passado, os autóctones não conheciam as armas de fogo, não conheciam as ligas metálicas, não conheciam as técnicas de navegação, então a superioridade era tal que os autóctones, os povos originários do Brasil, no caso, não tinham qualquer condição de resistir. Hoje também, guardando as devidas proporções, manda quem tem recursos, e esses recursos são variados, inclui satélites, inclui aviões submarinos, inclui mísseis hipersônicos, coisas que agregam um vastíssimo aparato científico e tecnológico e industrial. E falando em industrial, já temos a política de defesa ligada não só ao desenvolvimento científico e tecnológico, como também ao industrial. Mas a política de defesa envolve
Também, por exemplo, a diplomacia, né? A diplomacia é fundamental, as alianças, as amizades. No caso brasileiro, um ponto dos mais relevantes é a amizade, a proximidade com os vizinhos, é a parceria com os vizinhos. O país que tem uma vizinhança hostil, ele está permanentemente ameaçado. Um país que tem sólidas alianças com os vizinhos, nós podemos construir essas alianças, ele está bem mais defendido, né? Uma outra política também importante é a da saúde. É clássico isso no confronto entre sociedades, a disseminação de doenças, né? E no inimigo, né? Às vezes você derrota o inimigo simplesmente disseminando doenças, né? E aí, no caso, nós precisamos ter uma capacidade de proteger a sociedade relativamente a isso. Ela é ligada também à segurança pública. A política de defesa é profundamente ligada à segurança pública, porque cabe a sustentar a ordem social, e isso se faz com instrumentos coercitivos. O instrumento coercitivo normalmente atua em caso de guerra. Eu costumo fazer bem a distinção. A polícia protege o cidadão e o militar, as forças, as corporações militares, se dedicam a proteger o Estado relativamente ao agressor externo. Os assuntos externos são com os militares, e os assuntos internos, a ordem interna. Há também, no caso específico do Brasil, tarefas importantes da defesa, como, por exemplo, a da defesa ambiental, né? Posto que nós temos a Amazônia. Então, a defesa da Amazônia é associada também à política de defesa, né? E assim vai, né? Nós poderíamos passar aqui, eu acho que nenhuma política pública específica escaparia, de fato, de relações profundas e importantes com a defesa nacional. Essa é a razão pela qual a política de defesa nacional precisa necessariamente ser conduzida pelo político. O militar não é preparado, não tem condições para isso, né? É uma grave ilusão, uma percepção incorreta, né? Essa de que a política de defesa deve ser entregue aos militares. Então, o militar vai, a rigor, é o comando político que pode tratar nessas múltiplas dimensões. Se entrega ao militar a política de defesa, ele tem, digamos, ele exorbita de sua função, ele perde a sua especialidade de combater, de enfrentar objetivamente o inimigo, e vai se dedicar a um sem número de coisas, não vai dar certo. Não haverá política de defesa. Agora, a política de defesa, ela, o militar, digamos, é um componente importante. Eu costumo dizer, nesse livro que você mencionou, eu levanto a tese de que a base essencial da defesa é a coesão da sociedade. A sociedade fragmentada, ela está exposta à agressão externa. Essa que é a viga mestra da defesa nacional, a coesão da sociedade. Uma escora importante é a já mencionada amizade com os vizinhos. Isso é um ponto, assim, indiscutível, é um ponto fundamental. Outro ponto seria, também já mencionei, a capacidade científica, tecnológica e industrial. E, finalmente, a última viga mestra, que são as corporações habilitadas ao exercício da força, né, sob o comando do Estado. Enfim, eu acho
que eu consegui resumir, espero, né, o que eu designo como o que pode ser entendido e o que eu designo como política de defesa. Perfeito, professor. Eu queria pedir ao senhor, depois desse sintético, mas muito bem fundamentado ponto de partida, que nos indicasse sugestões de leitura para quem queira começar a se aprofundar no tema, conhecer um pouco mais sobre essa matéria. Olha, a principal recomendação é a Revista Brasileira de Estudos de Defesa. Eu propus há anos atrás a criação essa é uma entidade científica que tem uma revista, facilmente está, né, a Revista Brasileira de Estudos de Defesa. Agora, do ponto de vista militar, há diversas revistas. A mais famosa e tradicional é a revista A Defesa Nacional, que foi fundada em 1913 pelos germanófilos, oficiais que haviam sido enviados para instrução na Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial. Essa revista persiste até hoje, né? E ela também pode ser consultada, é uma revista do Exército, né? Cada corporação tem a sua revista, mas do ponto de vista civil, lá na Associação Brasileira de Estudos de Defesa, nós teremos um acervo importante. Há também de indicações alguns programas de pós-graduação especializados, mas aí seria bastante extenso, tomaria tempo de escrever, né? Eu tenho a satisfação de ter como colegas algumas centenas de pessoas já bem maduras nessa matéria, né? É isso. Muito obrigado, professor Manuel Domingos. Obrigado pela sua atenção aí, pela sua capacidade de síntese, né? Porque o senhor conseguiu abrir um tema vasto, enorme, mas de uma maneira muito sintética e muito introdutória. Muito obrigado, viu? E para os demais que nos assistem aqui, eu queria também agradecer sempre aqui a assistência. Peço que quem gostou, que curta. Os que não tiverem se inscrito no canal, que se inscrevam e ajudem a divulgar. Muito obrigado e até a próxima.